Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Então, eu gostaria de lembrar que nós estamos realizando um curso na faculdade sobre mulheres no divã, uma análise da psicopatologia feminina. E que esse curso, eu considero como de extrema importância, porque trata de algo que vem sendo inconscientizado, como que escondido de todos, que é esse estudo da patologia feminina e que tem tornado a mulher uma pessoa, um ser humano, assim, muito, vamos dizer, infeliz, né? E que leva os filhos, a família, muitas vezes também a serem infelizes. Porque se nós, mulheres, não vemos o que está de errado no nosso íntimo, da nossa patologia, e nós vemos toda a culpa dos problemas, geralmente no homem, nos outros no geral, mas principalmente no homem, na figura masculina, essa maneira invertida de pensar que os nossos problemas não são nossos, mas vêm dos outros, está desviando a metade da humanidade da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira função e da sua possibilidade de ter mais saúde, bem-estar, né? Equilíbrio. Então, um número grande de mulheres está ficando assim muito surpreso, até espantado de ver como que realmente a mulher pensa e sente por trás dessa ideia de ser vítima dos homens. Então, isso não é uma crítica destrutiva, não é um ataque às mulheres, não é um machismo, muito pelo contrário, é um trabalho científico muito prático e que já trouxe resultados comprovados de uma grande libertação e melhoria das mulheres que entraram nesse campo de conscientização, né? Então, a gente faz cursos aqui na nossa faculdade, vamos começar um agora em agosto, para ajudar as mulheres do mundo a serem mais equilibradas e mais felizes. Sabe, Cláudia, a gente nota o seguinte, a pessoa vem fazer análise. Então, vamos dizer, um homem vem fazer análise porque ele tem problema neurótico ou psicótico. Então, qual é o problema principal dele? É interessante esse fato. O ser humano masculino, ele deve seguir o pai. Então, o pai é o modelo para ele. Por quê? Porque, é claro, né, o pai é homem, é masculino. Então, o pai é que vai dar elementos assim masculinos para ele ser masculino também. Agora, se ele, por exemplo, seguiu mais a mãe, então, olha, infelizmente eu tenho que falar isso. Ele não vai dar muita coisa na vida. Por quê, né? Porque ele não é mulher. Ele se segue a mãe incrível, e o pai é isso, aquilo, contra o pai. É claro, né, que ele está contra ele. Então, ele não produz nada de importante. Então, a partir do que o ser humano acha do próximo, é que dá a patologia para ele. Bem diferente, né,
dessa ideia freudiana, dessa ideia em geral da psicanálise, que coloca na questão sexual o problema principal. Porque aí não tem nada a ver, né? A questão sexual é instintiva, é do instinto. É como respirar, é como se alimentar. A questão sexual não é errada em si, é um instinto como outro qualquer. Mas a questão assim fundamental é quando o ser humano acha que ele tem problema por causa de algo de fora e de outra pessoa. Então, a Cláudia falou, né, a questão das mulheres. Elas, infelizmente, né, foram educadas nesse sentido, de que o homem é que prejudica a vida delas, o homem é que não deixa ela progredir, é o homem que cria, né, infidelidade, que cria isso, que cria aquilo. Então, esse é um grande erro que amordaçou a mulher, né, numa ideia errada, e que ela não tem o mesmo desenvolvimento do homem. Não é que a sociedade impede, o tipo de mentalidade é que impede que a mulher se desabroche como homem e seja assim tão ativa e seja assim igual no homem, como homem faz questão social em geral. Então, essa questão assim, do apego à mãe, de ter uma dependência da mãe e inimizade com o pai, faz o homem ficar invertido, né? Faz o homem assim evitar de ser homem. Então, ele quer imitar a mãe. Então, até certas profissões, né, como a religiosidade e tudo isso, é mais ligada à mãe. A gente pode notar isso, que a ligação à mãe tira, né, o masculino do seu verdadeiro campo. Então, a questão da mulher, né, dela ter uma ideia negativa que o homem em si é patológico e ela não, tira a mulher da verdade, da realidade. E com isso, ela se coloca numa posição inferior. Não é a sociedade que proíbe, né, a mulher de se desenvolver, é ela própria, principalmente nessa ideia. Então, essa questão da psicanálise, em ver no instinto o problema fundamental, é totalmente errônea. Que vê, por exemplo, na questão da libido, né? O grande problema para a humanidade, o ser humano tem problema de libido. Não tem. O instinto é normal, o instinto de libido, o instinto de respirar, de se alimentar, o instinto de vida, tudo isso é natural, é natureza, e isso não falha. O que é ruim é quando o ser humano começa a ver no outro, né? Começa a ver na sociedade os problemas que estão nele. Então, a questão neurótica e até psicótica é quando o ser humano coloca a culpa fora. Então, por que o indivíduo, vamos dizer, um paranoico grave, né, ele ataca os outros? Por quê? Porque ele acha que o mal que ele tem veio de fora. Então, é importante que o ser humano perceba que não só o bem vem de dentro, mas o mal também vem de dentro. E que o ser humano que tem uma ideia errada do mundo, ele então vai se sentir mal e vai querer então atacar o mundo.
Então, é importante no direito, né? Eu gostaria de perguntar ao doutor Rodrigo se essa questão do direito não deveria haver também a questão da intenção, a intenção do pensamento errado, da emoção errada, que leva a pessoa às doenças e leva até ao crime, coisas assim perigosas. O que acha? É exatamente o oposto que acontece na prática, Dr. Kepp. Porque quanto mais leis nós temos, mais a sociedade gera problemas. Isso que acontece na prática. Vocês pensam, por que nós temos tantos problemas trabalhistas, tantas ações trabalhistas? Por que a sociedade, a cada vez, cada ano, cada década, tem mais problemas, mais criminosos? As nossas leis não estão solucionando os problemas. Por quê? Justamente por causa disso. A lei ela não se preocupa com a causa da conduta, aquilo que gera o crime, a conduta deletiva. Ela faz justamente o oposto. E isso, infelizmente, eu posso dar um exemplo. Nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, uma lei que chama a lei, quando certos estados você mata alguém, você recebe a pena de morte. Recentemente saiu uma estatística que todos os estados americanos que adotaram essa lei de pena de morte, nos últimos 20 anos, o número de homicídios cresceu de 50% a 100% nesses estados, comparados com aqueles estados que não têm essa lei. Então não basta ter lei. A lei ela tem que ter esta observância específica sobre a causa, os sentimentos, os pensamentos, o que gera a conduta errada do ser humano. Só que por causa da inversão, nós abrimos mão disso e ficamos preocupados somente com a consequência. Então não há justiça, não há paz possível na humanidade desse jeito. Então a gente pode dizer, né, que a pena de morte, né, quando a pessoa matou outro ou fez qualquer, assim, vamos dizer, conflito e atitude perigosa, se é condenado à morte, o Estado não pode matar. O Estado é criminoso que mata o ser humano. Então, graças a Deus, né, o Brasil seguiu assim um direito mais humano, né? Um direito dos gregos e dos romanos, um direito assim que tenta acertar, né? Tenta orientar qualquer pessoa no caminho da justiça e não matando, né? Por exemplo, a guerra, né? A guerra é um crime que uma nação faz com outra. Então, a guerra é algo, vamos dizer, demoníaco, assim como a morte, né? O ser humano morre por quê? Ele não foi criado para morrer, ele não devia morrer, mas morre por quê, né? Porque toda a orientação que o mundo tem é contra ele próprio. Então ele não percebe, mas ele faz as leis assim contrárias à própria saúde. Por exemplo, na medicina, em vez de ver a causa nos sentimentos, nos pensamentos errados, começa a ver mais uma questão de fora, que a doença vem de fora, que a doença pega fora. Então, essa é uma origem totalmente errada que torna a pessoa, assim, vamos dizer, fora da realidade. E na física também, né? Temos aqui o César, que está estudando também
essa questão da física que colocou a causa na matéria. A causa não é a matéria, é a energia. A matéria vem da energia. Então, qualquer engano, por exemplo, a questão do átomo, né? Que o átomo é a menor partícula que existe, que tudo vem do átomo. Não vem do átomo, vem da energia. E a energia é que praticamente criou tudo o que existe. O que o César pode falar? Então, Dr. Kepp, há uns minutos atrás o senhor estava falando da questão do materialismo científico. Por exemplo, a teologia cristã ensina a gente que tudo veio do Espírito de Deus. Então, a própria matéria, o universo físico, foi criado por aquilo que é invisível. O próprio Jesus Cristo na Bíblia fala isso, né? Que Deus é Espírito. Então, no passado, a ciência tentava se conformar com a ideia espiritual da teologia. Mas com o passar do tempo, por causa de Newton, de Descartes, de Einstein, de Marx, de Freud, a ciência foi assumindo um aspecto muito materialista. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, inverteu-se a situação em que a igreja hoje, o pensamento teológico, tenta se conformar com o pensamento científico. Muitas vezes a gente vê aí o Vaticano tendo que explicar se tem vida fora da Terra, se não tem vida fora da Terra, se a vida nasceu aqui na Terra, se não nasceu. Quer dizer, uma necessidade de tentar se conformar com as ideias científicas desenvolvidas no século XX. Qual foi a consequência disso? A própria espiritualidade, a teologia foi perdendo espiritualidade, se transformando numa coisa materialista também. Então hoje, por exemplo, todos os fatos bíblicos eles são vistos de forma social e não de forma espiritual e real. Então até mesmo a teologia sofreu essa influência materialista e vem sofrendo cada vez mais dessa nossa ciência que teve como precursores Newton, Einstein, Freud, Marx, entre outros. O senhor falou da religiosidade cristã, né? É que parece que lá em Roma, no Vaticano, eles adotaram a psicanálise mais freudiana. A psicanálise freudiana é algo total e absolutamente errada. É invertida, não tem nada a ver com doença. Então, colocam a doença como vinda de uma questão da libido, e a libido não cria doença nenhuma. O mais importante é perceber que a questão da doença a gente pode determinar no seguinte sentido: qual o indivíduo mais doente de todos? É o indivíduo soberbo, o indivíduo que acha que sabe tudo, arrogante, né? É o indivíduo que se coloca acima de tudo, acima das leis, e evidentemente acima dos pais e tudo. Questão da inveja, né? O indivíduo que tem inveja dos outros e que não aceita bem os outros e que ataca. A questão da ira também, o indivíduo irado, né? Que toda hora está estourando com todo mundo, é claro, né? Ficando ele próprio doente. A questão da avareza, isso é interessante, né? O indivíduo que não dá nenhum tostão para ninguém. E isso é muito importante, porque a questão do dinheiro, o dinheiro em si é, vamos dizer, neutro, não causa mal, mas o indivíduo usa para o mal, né? Só para ele, o indivíduo super milionário, né? Porque tanto dinheiro ele não vai usar nem um milésimo do que ele tem, ou então na miséria, né? Não tem dinheiro nenhum e
tem questão com o dinheiro, porque não sabe ganhar. É uma questão fora do dinheiro. E a questão, por exemplo, da alimentação. A gente vê nos Estados Unidos que o pessoal é gordo demais. É interessante isso. Então, que existe esse problema da alimentação de gula. E a gula é que cria a grande parte das doenças que o ser humano tem. E também a questão da, vamos dizer, da preguiça, né? O indivíduo que não faz nada, ele acaba criando também problemas para ele, porque ele não fez nada. A doutora quer falar alguma coisa? Queria comentar o materialismo na odontologia. É um problema dos acadêmicos, né? Dos professores. Eles estão ensinando os alunos de odontologia a desprezar totalmente os dentes naturais, que são divinos. Então, tiraram Deus da ciência, né? Da odontologia. E o dentista está com essa formação mais o dinheiro na frente, né? De só querendo ter lucros, estragando os dentes naturais. Então, esse materialismo acabou com a odontologia. Agora não se conservam mais os dentes naturais. Agora é tudo artificial. Então, é um prejuízo enorme para a humanidade, que cada vez o corpo está ficando pior, né? Além de eles não considerarem que as emoções é que causam as doenças bucais. Então, está tudo invertido. Eu mudei um pouco, por exemplo, a ideia do Einstein, que colocou a energia vindo da matéria. Então, eu mostro o seguinte, que a matéria é o resultado da ressonância escalar no tempo e no espaço. Isto é, que tudo, vamos dizer, veio praticamente da energética. Agora, a energética vem do quê, né? Como é que a ciência vai explicar essa questão do Einstein? Velocidade da luz. A luz veio da onde? Então, não explica a luz no tempo e no espaço. E o tempo veio da onde? O espaço veio da onde? Então, todos têm que admitir que a ciência é incompleta e invertida. Ela tem que considerar, né, a questão assim divina, a questão até da criação, porque, afinal de contas, o mundo não poderia vir do nada não vem nada, mas o mundo veio da energia escalar, né? Por exemplo, o Sol, ele tem aquela auréola dourada que emite luz para nós, e aqui o oxigênio quente, né, faz a Terra ter assim sobrevida, ter assim plantas e tudo. E se não houver isso, não tem nada vivo. De maneira que a questão que eu falei, né, é que a massa, vou repetir, né, a massa, o que é matéria, é igual à ressonância escalar, é a ressonância dessa energia que existe no espaço, no tempo e no espaço. Então, aí nós temos que admitir que a ciência tem que admitir também a criatividade, tem que admitir a origem de tudo que vem do ser divino. Então, nós não somos animais racionais, nós somos anjos humanos. Agora, se a gente não quer ser isso, quer ser demônio, qualquer coisa, então é prêmio nosso, né? Questão nossa, né? É questão assim de destruição que
que a gente faz assim para nós mesmos, que na realidade nós estaríamos no mesmo nível angelical. Bom, parece que chegamos no fim, né? Chegamos. Mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. As faculdades trilógicas Cap e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica publicados pela Proton Editora. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. Faculdades Trilógicas. Terapia para o mundo.